Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre biodiversidade, né, e uma forma da gente estimá-la por meio de um índice de diversidade. Bom, quando a gente fala em biodiversidade, a gente tem que entender que não se trata apenas de uma variedade de espécies dentro de uma determinada área. Então a biodiversidade abrange diversos e complexos entes, né, ou variáveis ecológicas. Então a gente está falando de biodiversidade agrupando conceitos como biodiversidade de ecossistemas, comunidades, de espécies, né, que é o que a gente mais costuma falar, das populações, diversidade de genes, né, e tudo isso dentro de uma área em que a gente estabelece como área de estudo. Então, nesse sentido, a biodiversidade, né, que seria a diversidade de vida, né, a diversidade biológica, ela pode ser representada por diversas facetas. A mais importante, a mais estudada, a mais comum é essa aí que a gente está vendo na tela, que é a biológica, né? Então, a diversidade de vida também se reflete na diversidade de formas de vida já catalogadas, identificadas pelos taxonomistas. Então essa figura ela apresenta aí um resumo, né, do que a gente tem, né? Observem que temos mais de 1 milhão de espécies descritas só de insetos, né? Cerca de 250 mil espécies de plantas. Todos os outros animais juntos estão aí por volta de 280 mil espécies já descritas. E essa figura, inclusive, ela já está desatualizada, né? Porque a descoberta de novas espécies ela é diária, né? Mas dá para a gente entender que a diversidade de formas de vida no planeta ela é imensa, né? Se a gente somar tudo aí, dá cerca de 2 milhões de espécies já descritas. Então, a diversidade biológica é uma das formas muito conhecidas da gente tratar a biodiversidade. Só que ela não é a única, né? Nós temos também a diversidade ecológica, né? Ou seja, uma única planta ela consegue agregar organismos que podem realizar diferentes funções, né? Funções do ponto de vista ecológico. Então nós temos polinização, dispersão de sementes, nós temos comunicação química, né? Planta a planta. Então quando uma planta é atacada, existe, né, a interação da eliminação, da liberação de algumas substâncias, alguns voláteis que avisam plantas vizinhas que essa planta está sendo atacada, então ela começa a produzir mecanismos de defesa. Então a diversidade ecológica ela é muito importante, principalmente no que diz respeito à manutenção das interações ecológicas existentes. Um outro aspecto da biodiversidade é justamente a diversidade genética. Nós temos dentro das populações variações de fenótipos, né? Variações genotípicas e fenotípicas dos indivíduos, acarretando em uma variedade de formas dentro dessa população. E isso favorece, né, por exemplo, uma melhor reação a variáveis ambientais extremas, como é o que a gente costuma presenciar nos dias de hoje. Então, a diversidade genética também é um componente importante do tema biodiversidade e ela deve ser também levada em consideração. Por fim, nós temos que a biodiversidade ela também engloba diferentes habitats. Então nós temos uma diversidade ambiental muito grande e quando a gente trata de biodiversidade, também devemos considerar essa diversidade de habitats como um aspecto dentro do nosso, né, escopo de estudo. Muito bem, uma medida, né, visível de biodiversidade pode ser encontrada nos ecótonos, né? O que é o ecótono? O ecótono é uma área de transição entre duas fitofisionomias. Então nós temos à esquerda vegetação de restinga,
À direita, vegetação de mangue. Observem que existe diferenças na altura das árvores, no porte, né, na diversidade biológica. E o ecótono seria uma área de transição que abriga também componentes das duas comunidades. Tá? Isso também é importante para a gente entender, né, como a biodiversidade ela pode ser representada. Então aqui a gente tem uma ideia, né, visível de como a biodiversidade ela atua, e isso, de certa forma, nos faz entender um pouquinho melhor a importância de cada ambiente dentro desse contexto, né? Então a gente tem que essa área de brejo no centro, né, esse ecótono, essa área de transição, ela serve de amortecimento também para essas duas áreas. Então é uma área de amortecimento. Você não tem um choque muito grande e abrupto de mudança de hábitats. Ela vai fazendo com que o habitat vá mudando aos poucos, né, nessa transição. Muito bem. Uma vez entendido o que é biodiversidade, né, um pequeno conceito, a gente pode também tentar entender quais são os grandes padrões do estudo de biodiversidade. Então são três, né, básicos aí, são vários, mas eu destaco três aqui para vocês. O primeiro, né, existe um padrão de diversidade muito conhecido que é o padrão da região tropical, ou seja, entre os trópicos, trópico de Câncer e de Capricórnio, existe uma maior diversidade na maioria dos organismos, né, das formas de vida que a gente quiser imaginar. Por quê? Porque é nessa área que ocorre uma maior evapotranspiração, uma maior radiação solar, e com isso vai ter uma maior produtividade primária, né, ou seja, uma produtividade da vegetação. E se você tem mais produtividade, você tem mais biomassa, significando em mais recursos, atraindo mais consumidores. Então, há uma maior diversidade de organismos na região intertropical. Esse seria um grande padrão de biodiversidade. Um outro padrão muito importante é que a diversidade ela vai ser sempre maior em ambientes mais heterogêneos, né? Quanto mais heterogeneidade tem no ambiente, maior a possibilidade de interações. Então essa figura ela mostra, né, uma área de estudo em que pesquisadores colocaram atratores, que são essas estruturas de concreto, simulando recifes artificiais. Então, ao longo dos anos, essas estruturas vão ser colonizadas por organismos, né, fixadores, cracas, mexilhões, ostras, né, anêmonas, algas, e isso vai fazer com que o ambiente se torne mais heterogêneo do que simplesmente aquele leito arenoso existente nesse ponto do oceano. E isso vai facilmente atrair mais espécies e aumentar a biodiversidade nessa área de estudo. E por fim, né, a diversidade ela é maior em ambientes maiores e conectados. Então é aquela velha história da biogeografia de ilhas, né? Ambientes maiores possuem maior diversidade e ambientes mais conectados, mesmo que não sejam grandes, mas se tiver uma conexão de vários fragmentos de vegetação pequenos, mas conectados, você também tem uma boa, né, diversidade circundante na área. Então, ambientes maiores ou conectados possuem maior diversidade do que ambientes menores ou isolados. Bom, para que, né, que a gente luta por ambientes com maior diversidade biológica ou biodiversidade? Qual que seria a importância? Entre vários aspectos, eu ressalto a questão das funções ecológicas, ou seja, um ambiente, um ecossistema, ele funciona bem quando funções ecológicas necessárias para o seu funcionamento estão presentes. Então, quanto maior a riqueza de espécies, né, ou seja, o número de espécies dentro de uma área, maior a probabilidade das funções ecológicas necessárias estarem presentes. Claro que, né, chega um ponto que você tem um patamar, ou seja, mais espécies entrando, você vai ter uma repetição de funções, de organismos ou de espécies que executam as mesmas funções. Mas isso de maneira nenhuma é negativo, né? Muito pelo contrário. A extinção de uma determinada espécie
acaba que não afeta o funcionamento do ecossistema, porque outras espécies vão executar a mesma função. E de quais funções nós estamos falando aqui, né? Funções importantíssimas, como ciclagem de nutrientes, ou seja, espécies que executam, né, o ciclo de detritos. Temos espécies que executam a produção primária, né, como a vegetação, de uma maneira geral, polinização, dispersão. Então, esse tipo de função, que é vital em qualquer ecossistema, elas podem, né, ser melhor estruturadas quando você tem uma maior riqueza de espécies na área. Tendo isso em vista, nós então passamos agora para tentar estimar, né, a biodiversidade, ou seja, como é que a gente consegue estabelecer medidas a ponto de eleger uma área como mais diversa ou mais biodiversa do que outras, né? Existem várias formas. E quando a gente fala de diversidade de espécies, que é a mais comum, né, aquela diversidade biológica, a gente está falando de dois aspectos importantes, que é a riqueza de espécies e a equabilidade ou equitabilidade, como alguns autores chamam, de espécies. O que é isso? Riqueza de espécies é simples, é um número de espécies, é a quantidade de espécies que nós temos em uma determinada área. Equabilidade ou equitabilidade seria a comparação do número de indivíduos por espécie, ou seja, quanto mais equilibrado for uma região, significa que mais indivíduos representando determinadas espécies vão existir. Então aqui embaixo a gente tem duas figuras para relatar e ilustrar isso melhor. Tá? Então temos aqui duas assembleias de peixes, né, parecidas, com a mesma riqueza, entretanto com a equabilidade distinta, ou seja, essa comunidade, essa assembleia de peixes aqui da esquerda, ela possui uma espécie dominante, né? Já na direita, você vê que existe mais equilíbrio entre os representantes de cada espécie em relação ao número total de indivíduos na população. Desculpa, na comunidade. Então, isso é o que a gente busca, né? Menos uma comunidade com espécies dominantes. É claro que isso é impossível, você vai sempre ter espécies dominantes numa área, mas o ideal seria uma equabilidade maior dentro dessas áreas. E a gente tem como estimar, né, dentro desse contexto, qual seria um índice de diversidade para a gente saber como estão as comunidades nesse sentido, ou seja, se a comunidade está com muita discrepância na equabilidade e na riqueza ou não. Existem várias formas da gente estimar a diversidade, entre elas nós temos os índices de diversidade. Os mais conhecidos é o índice de Shannon e o de Simpsons. Nós vamos falar um pouquinho sobre o índice de Shannon, por isso que ele está aqui destacado. O que esses índices fazem? Eles vão estimar o grau de importância de cada espécie dentro daquela comunidade. E o cálculo é feito baseado na abundância relativa, né? Ou seja, abundância em relação a quê? Né? Quando a gente fala de abundância, estamos falando de número de indivíduos por cada espécie. Então, número de indivíduos por espécie em relação ao número total, tá, existente na área. Melhor do que qualquer exemplo que eu falar aqui para vocês, a gente visualizar isso. Então aqui nós temos a equação, tá? Uma equação simples, é o índice de Shannon. Ele é dado pelo somatório da proporção de indivíduos vezes o logaritmo da sua proporção. E a proporção de indivíduos seria o número de indivíduos daquela espécie I lá qualquer, dividido pelo número total de indivíduos coletados naquela comunidade, vezes o logaritmo desse valor. Tá? E qual seria o valor de comparação, se a gente pudesse, né, falar mais ou menos nesse aspecto? Ou seja, qual que seria uma nota para a gente comparar
se a comunidade com aquele índice é uma comunidade com alta diversidade ou baixa diversidade. Então a gente tem o valor máximo. Tá? O valor máximo nada mais é do que o índice máximo de diversidade de Shannon. Ele é dado pelo logaritmo da riqueza total, ou seja, do número total de espécies naquela área. Então, se uma área tem 15 espécies, o índice máximo de diversidade alcançado seria logaritmo de 15. Se a comunidade tem 500 espécies, seria o logaritmo de 500 e assim por diante. Então vamos ver um pouquinho como é que isso funciona. Para exemplificar, nós podemos usar, né, a diversidade de sementes coletadas num bosque. Então, aqui é um exemplo de aula prática que eu utilizo na universidade. Nós vamos para o bosque do campus universitário aqui da UFES e coletamos, né, numa determinada área, o banco de sementes, representantes do banco de sementes daquela área. Então nós pegamos as sementes existentes. Aqui é só uma demonstração. Nós temos aqui 15 espécies coletadas numa pequena área de bosque, fazendo a nossa comunidade. Para facilitar os cálculos, eu vou usar apenas as 7 primeiras espécies, né? Ou seja, fazer um exemplo aqui com vocês com uma comunidade de 7 espécies aqui. Então nós temos aqui um banco de semente, tá, com 7 espécies. Todos os indivíduos da área foram coletados. Então nós tivemos 2 indivíduos da espécie 1, 2 indivíduos da espécie 3, 4 da espécie 2 e assim por diante. O índice máximo dessa fotografia aqui, dessa comunidade, seria o logaritmo da riqueza total. A riqueza total que nós temos 7 espécies. Então, se é assim, então seria o logaritmo ln de 7, que vai dar 1,95. Ou seja, o índice de diversidade máximo possível para essa comunidade seria 1,95. Qual será o índice observado, né, o índice real dessa comunidade? É o que a gente vai tentar fazer agora. Então, para isso, a gente faz essa tabelinha, né, para facilitar o cálculo dessa equação. Tá? Então, essa tabela ela resume essa equação aqui por partes. Então, nós temos a espécie 1. A espécie 1 é composta por 2 indivíduos. O total de indivíduos dessa comunidade é 18. Nós temos, então, que 2 dividido por 18 vai dar 11, 0,11. Tá? Então, está aqui, ó, o PI, né, a proporção de indivíduos da espécie 1 seria 2 dividido pelo total, que vai dar 0,11. O logaritmo de 0,11 vai dar 0,22. Desculpa, menos 2,2. E a última coluna seria essa coluna vezes essa, que vai dar menos 0,24. Tá? Então, esse seria o resumo da espécie 1. Nós vamos fazer isso para todas as outras espécies. Então, para a espécie 2, nós temos 4 indivíduos. 4 dividido por 18 dá 0,22. O logaritmo de 0,22 vai dar menos 1,51. E esses valores multiplicados, um pelo outro, vai dar menos 0,33. Para a espécie 3, para a espécie 4, para a espécie 5, para a espécie 6 e, por fim, para a espécie 7. Nós temos esses valores. Qual que seria o índice de diversidade? Então, é só a gente somar a última coluna aqui. Ó. Lembrando que a fórmula, a equação do índice de Shannon, é menos o somatório dessa coluna. Então, lembre-se, esse sinal aqui é muito importante. Né? Porque ele vai ficar aqui, ó, como eu tenho valores negativos, menos com menos dá mais. No final das contas, o meu índice ele sempre vai ser positivo. Tá? Fica aqui 1,86, porque simplesmente a gente substitui o menos com menos lá na equação. Então, o meu índice observado para essa comunidade deu 1,86, sendo que o índice máximo possível seria 1,95. Nesse caso, os valores estão muito próximos, indicando que não tem nessa comunidade
nenhuma espécie dominante, uma espécie que tem aí 15, 20 indivíduos e as outras com 2, 3 apenas. Aqui nós temos um equilíbrio entre indivíduos por espécie. Ou temos 2 indivíduos por espécie ou 4 indivíduos. Então, nós temos aí um valor bem equilibrado, refletindo isso no valor final do índice aqui encontrado. Muito bem, esse seria, né, o índice de Shannon, uma forma simples de cálculo. Eu deixo aqui para vocês, né, uma pequena atividade para quem tiver interesse, praticar aí, né, uma tabelinha com as espécies. Então nós temos a comunidade A e a comunidade B, que eu tinha mostrado nos slides anteriores, 4 espécies em cada comunidade. E vocês podem agora, né, tentar calcular qual que é o índice de Shannon da comunidade A e da comunidade B e comparar esses índices e tentar entender como que esses índices diferem à medida em que eu tenho maior dominância, né, maior desequilíbrio. Em outras palavras, uma equabilidade menor entre os indivíduos dentro da comunidade. Deixe lá sua resposta nos comentários, né, e se tiver alguma dúvida também pode deixar lá que eu respondo para vocês. Tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre esse tema. Quem gostou, dá um like e até a próxima. Grande abraço.